Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida entre Palmeiras e Internacional. Palmeiras perdeu por 1-0 dentro de casa, jogou mal. É a segunda derrota do Palmeiras no ano, né? Tinha perdido para o Santos na final do Paulista e perdeu aí essa partida. E foi uma das piores partidas do Palmeiras no ano, né? Partida para se esquecer realmente e já focar aí na próxima, que será contra o Flamengo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Nestes jogos, os melhores árbitros. Muito bem, tá aí o Abel e o Kudê falando. O Kudê, o vencedor. Ontem o Inter ainda perdeu um pênalti e depois ainda venceu por 1-0 em Barueri. Eu estava falando aqui enquanto o Abel estava falando, Massini, que nas derrotas do Palmeiras é quase que um roteiro do Abel. Ele vai falar de arbitragem, ele falou também, falou que finalzinho, os aquela árbitros cutucadinha, né? Falou, né? É. Deveria apitar um jogo, um árbitro grande, embora não sei do que ele possa estar reclamando no jogo de ontem. Falou que o Inter estava descansado e ele não, que é também uma tônica sempre quando o time dele perde. E falou também de Barueri, não é a nossa casa, e papapá e tudo mais. Derrota, Massa. Bom, Barueri não tem solução. Não tem solução. Não tem solução a curto prazo, talvez médio prazo, talvez uma reaproximação entre a Real Arenas e o Palmeiras, que eu acho provável que aconteça, mas não para agora, tá? Acho que vai demorar um pouco. Então, ele pode falar quanto ele quiser de Barueri. O Palmeiras não perdeu do Inter ontem porque jogou em Barueri, ponto e basta. O Palmeiras ganhou do Inter há 3 meses em Barueri. Em Barueri. Não só do Inter, o Atlético Paranaense. Então, o problema não é o campo, não é Barueri. A energia do estádio, eu concordo com ele, acho que faz falta, o Allianz Parque faz falta. O entorno do Allianz Parque faz falta. Aliás, eu não sei se vocês estão percebendo o movimento. Palmeiras à parte, que não lotou o Allianz Parque no jogo contra na Libertadores. Liverpool. Contra o Liverpool. Ontem no Maracanã não tinha lotação total. 50 mil. E nem no jogo do São Paulo, do Brasileiro, né? Que costumava lotar. Corinthians na Sul-Americana também. Mas ali o preço... enfiaram a faca, absurdo, verdade. Né? Então, eu não sei, é bom a gente esperar, porque o futebol teve um boom, né, depois da pandemia, que a galera quis voltar para o estádio, mas o que a gente está vendo é uma enorme oferta de entretenimento que compete com o futebol. E algumas delas são muito mais baratas. O futebol é muito jogo também, né? Também, entendeu? Então, acho bom a gente deixar essa conversa reservada para entender se é isso mesmo ou se é um acaso ou se é uma tendência. Ponto. A partir daí, o Palmeiras jogou mal contra o Internacional. O Kudê colocou 3 meias, né? Um deles, o Wesley, por um lado, Maurício por dentro e o Wanderson do outro lado. E conseguiu com o Borré um pouco mais distante. Acho que o Palmeiras até começou bem o jogo. Depois o Inter melhorou, teve o erro do Gustavo Gomes, saiu o pênalti, não fez. Depois saiu o gol no erro do Piquerez. Reparem que tem muito erro do Palmeiras na boa postura do Internacional na marcação. Pouquíssima criação, pouquíssimo o Everton trabalhou, mas o inverso também isso preocupa. Aliás, quando eu vi o cara tomando a bola do Piquerez, eu lembrei de você. Feliz Ano Novo, Piquerez. Na hora eu lembrei de você. Isso o Abel precisa ser cobrado no sentido de que ele tem outros 2 laterais. Se o cara não tá legal, troca, né? Por que ele tirou o Luan do time? Ontem era um jogo para jogar com o Luan, com os 3 zagueiros. Luan, Gomes e Murilo. Liberar os alas. Fazer com que o Palmeiras tivesse 4 no meio contra 3 no Internacional. Tivesse superioridade. 3 no ataque contra 2 zagueiros do Internacional. Estratégia errada, errou, faz parte, gente. O cara errou ontem, o Inter mereceu o resultado. Agora, olhar para isso, a gente pode olhar de que forma? O que ele fala, muito do que ele fala na coletiva,
Para mim, o mais importante e que mais me chama a atenção é sobre o Veiga, quando ele fala que ainda não tem um substituto para o Veiga. Cara, ele nunca teve tanta mão de obra, pé de obra para pôr em campo. Ele pode, para a vaga do Veiga, o Luiz Guilherme é meia, não é ponta, meia pelo lado. Ele tem o Luiz Guilherme, ele tem o Rômulo que acabou de chegar. Ele pode colocar o Estevão, trazer o Henrique por dentro, não para ser meia, mas para ser um atacante que se descola. Ele pode, nessa configuração, tirar o Flaco, colocar o Rony, e aí você encaixa os dois atacantes lá. O Henrique fazendo a meia atacante, a função do Veiga, que ele já fez milhares de vezes na base. Entendeu? Então ele tem muitas opções. Acho que foi uma noite infeliz dele, no planejamento do jogo, e do Palmeiras como um todo. O Palmeiras jogou mal, mas muito mal. E o Inter fez o que tinha que fazer, né? Alexandre Pretzel encontrou comigo aqui na redação e falou: não foi, tchê! O Palmeiras que perdeu, tchê, foi o Inter que ganhou. Ele falou? Ora, pois, rapaz. um chimarrão para tu, né? Falei, é assim que fala, né, o tu, né? Então, concordo com ele, o Inter fez um trabalho bem feito. O Palmeiras melhorou no segundo tempo. Agora, 18 finalizações inúteis, porque chances de gol foram 2. Então, número não dá para levar em consideração. O Palmeiras teve uma noite muito infeliz. E eu concordo com os amigos que são 3 pontos que não tá. É um campeonato que, em tese, o Palmeiras está fazendo, né? Com o Inter. E tem agora Flamengo, Del Valle, fora, e São Paulo no Morumbi. É a derrota dura para o Palmeiras, Vessa. Você falou, né? Você que é um especialista em onde se perde ponto, onde se não perde, onde pode perder, não podia perder. Não podia porque eu sei que para muita gente que está assistindo, até aqui pode ser, não seja um confronto direto. Para mim era muito confronto direto. Esses dois vão brigar pelo título. Mas se você não pensar em título, no mínimo 4, G4 isso, ou tá. G6, você está pensando, né? Isso. E outra, o Palmeiras com o Internacional em Porto Alegre é igual o São Paulo no Morumbi. Quer assinar um empate, eu assino. Porque não anda muito bem. Então eu acho que era briga, para quem vai brigar por título, acho que é aqueles 3 pontos que o Inter fica grande ali. Não é só porque ele abriu com 6 pontos, não, mas era aqueles que colocam você numa rota de falar, esse daí vai brigar por título. A gente vê muito isso em começo de competição. Tem momentos assim que você fala assim, fez aí 3 vitórias e um empate, é muito difícil esse time não dar aquela arrancada. O Inter já deu mostra, foi vice-campeão 22 com o Mano, certo? 22, foi vice-campeão. O ano passado, de novo, faz um campeonato ok ali, mas nada também, mas vai reforçando, porque priorizou a Liberta e aí faz um campeonato mais ou menos, chega à semifinal da Libertadores, foi colocando time reserva e até em alguns jogos, tal, pensando que era possível ganhar a Libertadores, e era. Aliás, para mim, jogou melhor 3 dos 4 tempos com o Fluminense, mas isso é outra história. E aí, esse ano, se viu na Sul-Americana, porque ele priorizou a Libertadores no ano passado, e disse, agora eu tenho elenco, eu tenho time, trouxe mais jogadores, por isso que eu acho que vai brigar pelo título. E eu acho que o Palmeiras... 11. O Inter contratou 11 jogadores. É um elenco muito forte, jogadores por posição. Tem um treinador que é meio... que o Rai gosta dele, mas eu acho ele um tanto quanto... Gosta não, ele ama. Mas eu acho ele meio... eu acho que ele um pouco no sentido de... Não é inventar a palavra, mas eu acho que ele quer assinar demais vários jogos e muitas vezes ele se complica com isso, mas também conhece o futebol brasileiro, não é um cara que está chegando aleatório. O Inter, o seu Palmeiras não perdeu para qualquer time, assim, isso eu estou convicto. Eu acho que a questão do Inter, o ano lembra muito... O projeto de Brasileiro pela Fila lembra muito o projeto que o Atlético desenvolveu... Em 21. Em 21, e passou a ser possível com uma boa largada, aí as pessoas começam a acreditar naquilo. E o Brasileiro de pontos corridos, na real, ninguém prioriza. Ele vai sendo tocado durante as competições e tal, nas outras ali, eu vou tal. E agora já está claro, até pela largada péssima na Sul-Americana, por tudo que aconteceu, que vai ser a prioridade do Inter, desde a primeira rodada. Isso faz diferença, cara. E
se for possível, porque assim, tem Palmeiras e Flamengo agora. Mas o Palmeiras vai pro Del Valle e o Flamengo vai pro Bolívar. O Inter, dane-se, deu fim, dane-se. Dane-se. Então tem essa situação. Por isso que eu acho que os 3 pontos nesses confrontos diretos não voltam mais. E acho que o futebol tem tanto detalhe. E aí, o Palmeiras, que é o time mais organizado do Brasil, ele também tem, como disse o Massa, as pessoas erram lá também, né? O técnico às vezes erra, a comandante às vezes erra. A estratégia que funciona muito bem é quando todos lá se unem contra um inimigo comum, mas muitas vezes eles erram internamente. Então, esse jogo, por exemplo, saiu a tabela do brasileiro. Esse jogo, para o Inter, um adversário pelo campeonato, não pode ser em Barueri sem mobilização. Na segunda rodada do campeonato, são Palmeiras e Inter, eu tenho que jogar no meu estádio. Essas coisas, elas têm que ser prioridade. E não adianta depois vir falar que não tem atmosfera, porque o jogo está marcado para Barueri há milênios. Lembra a história do Soares com o Botafogo? Levou para São Januário, ele vai para o jogo, que ele não jogaria no sintético. Botafogo, exatamente. Parece detalhe bobo, mas que na hora ali... Não é detalhe, não. Aquele jogo, você lembrou bem, porque o Botafogo não perdeu o campeonato só para o Palmeiras no confronto direto. Aquele jogo com o Grêmio é super importante. O Botafogo, hoje no meu estádio não posso jogar com o Grêmio em São Januário. O Soares não joga no sintético, jogou lá, fez 3 gols, acabou. Então são coisas que o Campeonato de Pontos Corridos ele vai diluindo, 38 e tal, mas o que acontece nesse ano, que tem muito jogo grande no começo do campeonato por conta da Copa América lá na frente, é que essas mini decisões, elas já estão aí, já estão rolando. No domingo tem outra, entre Palmeiras e Flamengo. O Inter também tem uma decisão no final de semana. Um jogo duríssimo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Mas agora o Inter já pode especular. O empate está lindo para o Inter. Né? Depois de 2 vitórias, Bahia e Palmeiras. Então, é um campeonato diferente esse ano, com 9 rodadas durante a Copa América. E quem largar bem e encarar isso com uma sua frente prioritária tem boas chances. E o Inter pode sonhar. O Inter pode sonhar. Eu concordo com o Arnaldo nesse aspecto do Inter. Com relação ao Palmeiras Real Arenas, a Real Arenas no final do ano passado tocou o F, marcou um monte de show. Aliás, se eu tiver me corrigir, domingo menos 10 mil pessoas, sim. O fundo todo o norte bloqueado. Parado. Vai ter pau. Tem jogo contra o Vasco e contra o Atlético Paranaense, que também não será no Allianz. Não serão no Allianz. Ó, o F bandeira aqui, ó. Então, assim, tem um exagero grande aí, porque o Palmeiras costuma ficar fora do seu estádio de 4 a 6 jogos por ano, né? E só nesse início de ano paulista, aí ficou porque a Real Arenas deixou o gramado apodrecer, mas também é responsabilidade do Palmeiras. Tudo isso está acontecendo porque Palmeiras e Real Arenas não conseguem falar oi, né? A Real Arenas não paga, fica na justiça, vai, volta. Há uma perspectiva de uma conversa, mas tudo muito ainda embrionário. Então isso aí não tem solução. O calendário de show é definido muito antes, né? Antes de sair a tabela, e teria que ter boa vontade de todas as partes para amenizar a situação. Eu sei que a conta não é tão simples como eu vou passar aqui, mas um amigo meu palmeirense falou assim, cara, o ano tem 365 dias, o meu time tem 35 jogos como mandante. Cara, eu uso 10% do ano. Eu não consigo jogar 10% dos dias do ano no meu... Aí eu fiquei raciocinando, né, com a conta dele. Né? 35 jogos em 365 dias e mesmo assim ele não consegue jogar. Bom, é que normalmente shows são em fins de semana. Isso, então, tal, mas... é duro essa conta, né? Com 10 em... Então, mas o jogo ontem não foi no fim de semana, né? Foi no meio de semana. Sim. Jonas Brothers, Soweto. Agora tem show de... Sexta, sábado e Soweto. O que estava pré-estabelecido lá atrás foi o seguinte... Quando o Street vai no show do Soweto. Quando tiver o Paul McCartney, o Andrea Bocelli, a gente não tem como muito, né? Lembrando que a Real Arenas teria que pagar 50% da renda bruta. Do show. Não, da renda de onde o Palmeiras foi jogar. Ah, sim.
que é uma forma de indenizar o Palmeiras. E dos 10 anos de contrato, são 9 anos e 2 meses que a Real Arenas não paga este valor que está posto em contrato. Isso tudo à parte, isso é problema do Palmeiras com a Real Arenas e ponto. Né? Agora, o que está acontecendo é que tem show do Massa, tem batizado, entendeu? Tem fogo, né? o padre Arnaldo vai lá, a camisa dele, entendeu? Aí não tem jogo, sabe? É muita coisa. Aqui, o F Bandeira. Quero ver vocês responderem agora. Então quer dizer que o super elenco do Palmeiras, com seus 7 jogadores, nota 7 e 8 por posição, está com problema de arrumar um meia? O Abel e o Inter dando um choque de realidade no G4 Verdão Esportes. Olha... Durmam com essa. Obrigado, satisfação. Bom, então se ganhar do Flamengo domingo, o que acontece com o amigo O jogo aí? promete, hein, meu? Promete. Agora... Vocês estavam falando aqui que o elenco... Eu acho o elenco bom. O que a gente tá falando, o Massa tá achando, e eu concordo com ele, que o Abel escalou mal. Ele tinha melhores opções para escalar contra o Inter. Errou o Abel, então. O Massa falou. Ele fez o testezinho com o Rômulo, né? Não, sim. Foi a estreia do Rômulo. Quer que eu levante uma placa aqui? Errou o Abel. A placa errou o Abel. Errou o Abel. E depois fora Abel, né? Isso. Aí Fora seria Abel lindo, desse, né? Foi a estreia do Rômulo. Hã? Estreia do O Rômulo. Rômulo entrou, faltando 7 minutos. Pra dar aquela primeira... Isso. Mas O Wellington Gueiros fala o seguinte aqui, o Palmeiras... Só lembrar uma coisa para vocês. Eu tenho falado aqui há quanto tempo, lembra? Quando o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro retrasado, eu falei, olha, o desempenho contra os 6, 7 primeiros do Campeonato Brasileiro não é exemplar. O Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro, não deixa ponto. Palmeiras por fora. Exatamente. Isso. O ano passado teve o Botafogo, esse ano não vai ter. Não vai ter outro exemplo, outro time que abre 180 pontos e termina em sexto. Certo? Então precisa melhorar a produção. O Wellington Gueiros, Palmeiras chegou na fase que o Flamengo passou. Veiga, Gustavo Gomes, Marcos Rocha não podem sair do time, ficar no banco. São idosos. Ganharam tudo. Vocês acham? Eu não. Não. Idoso aí? Não. Caras que ficam com cadeira cativa, até que não, né? No caso do Palmeiras. Não Toda acho, vez que não. um time toma gol, eu fico prestando atenção em pequenos detalhes no gol. Sabia que o Gomes também dá uma errada no gol do Wesley? Ele dá condição. Se ele dá 2 passos para frente, o Wesley está impedido. Não tá... É uma coisa no meio da área, mas eu fico prestando atenção nesses Muita detalhes. gente falando que não voltou tão bem aí do Gustavo Gomes desde que... É aquela coisa dos 2 passos para frente que o zagueiro faz e deixa o cara impedido. Assim, ele dar esse passo lá no meio da área. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo do canal Band Esportes, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a partida entre Palmeiras e Internacional. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.